Oi, Bruna. Já vou te chamar aí. Tô só mandando uns convites aqui para as pessoas chegarem. Se você quiser compartilhar a live. Ai, aqui. Vou te chamar aqui. Te aceitar, né? Você pediu aqui, eu vou aceitar. Oi, Carol. Estamos esperando a Bruna aqui entrar. Oi, Vitor. Vitor, hoje te interessa esse, né? Oi, Joy. Vou te chamar de novo. Por que será que você não tá conseguindo participar? Ah, agora. Peraí. Vou te convidar de novo. Foi? Oi, Conseguimos? tudo bom? Tá dando pra me ouvir? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Se Sim. você quiser. O Vitor tá falando ali, o Vitor é arquiteto. Ah, colega de profissão, legal, que para conversa. Então vamos começando. Como eu te disse, a gente vai indo devagarzinho no começo, porque as pessoas vão chegando aos poucos, assim. Acho que Uhum. o Instagram ele vai distribuindo assim aos poucos. Então a gente pode começar se apresentando. Acho que o pessoal que está aqui já me conhece, mas acho que vai vir gente da sua conta que não me conhece. Então, eu sou a Ana Tereza. Eu estou fazendo essa semana de lives para o curso de liderança solar que eu lancei na semana passada. E a ideia dessa semana é trazer questões de impacto social, humanização, desenvolvimento, né? Desenvolvimento individual e desenvolvimento coletivo, que para mim são coisas totalmente ligadas, né? E aí eu fiz o mapa da Bruna, a gente não se conhecia, né? E aí nessa conversa eu recebi um insight, assim, durante a conversa. Um mapa que tem muito senso estético, né? E aí eu falei, deixa eu. Daí eu senti de chamar ela, de chamar você. E você topou, e eu fiquei muito feliz que você topou, porque tava faltando isso, assim, acho que tava faltando uma questão muito prática, né? Eu acho que o assunto hoje ele é muito prático e ele é muito urgente. Acho que é um assunto muito urgente. Assim. Eu acho que a prática está muito urgente, porque a gente está muito na teoria sobre questões de crise climática, questões, né? Eu acho que a gente já entendeu teoricamente o que está acontecendo no mundo e Sim. agora está na hora da gente partir para a prática, né? Uhum. Então, a live vai ser muito questões práticas, assim. Então, acho que você quer se apresentar, trazer um pouco da sua formação e aí a gente começa a nossa conversa. Primeiro, obrigada pelo convite. Foi realmente um encontro inesperado e muito legal que a gente teve recentemente. E eu sou a Bruna, eu sou arquiteta urbanista. Eu falo mais que eu sou urbanista arquiteta, porque a minha formação, apesar de ter vindo a arquitetura no pacote, eu sempre fui muito mais do urbanismo. Então, sempre gostei muito de estudar as cidades e como que a nossa estrutura, né, a dinâmica física da cidade influencia na vida das pessoas e vice-versa. As pessoas também influenciam na construção das cidades. Então, eu sempre gostei de estudar a parte do urbanismo e muito da questão social. Então, eu sempre voltei para questão de reurbanização de favelas, bastante de projetos de impacto social. Então, hoje eu tenho um escritório, né? Eu sou cofundadora, tenho sócios, um escritório chamado Metrópole 1 para 1, que trabalha com a valorização dos espaços públicos, a valorização da participação comunitária na construção das cidades,
A gente trabalha para essa visão de cidade para as pessoas, né? Cidades sustentáveis, que a gente vai falar um pouco mais sobre esse termo, dar uma problematizada nesse termo de sustentabilidade. Porque as cidades, por incrível que pareça, elas não são parece meio óbvio falar, né? Construir cidade para as pessoas, mas não é nada óbvio. As cidades não são construídas para as pessoas, muito menos para mulheres, para crianças. Então, inclusive, é muito relevante a gente falar sobre isso. Então, eu sou urbanista, coordenadora de projetos sociais, né? Projetos de impacto social. E é isso. Acho que dá pra gente, acho que conforme eu for falando, vai dar para entender um pouquinho mais sobre o que é essa atuação. Que às vezes fica Eu acho, né, um pouquinho é, abstrato o que é esse conceito de cidade para as pessoas, cidades sustentáveis, mas a gente vai falar mais sobre isso. eu acho que eu posso trazer o ponto que a gente teve na conversa que a gente teve lá do MAP, e também a gente ficou conversando depois sobre outras coisas que me impactou muito e que me deu um insight que, na verdade, foi na conversa, que é essa questão que você falou, e até você está se desenvolvendo para fazer um trabalho fora do Brasil, né? Acho Uhum. que no Japão, né? Para conhecer como que funciona lá essa questão. E aí a gente falou sobre a questão de uma cidade pensada para crianças e mulheres. E aí, automaticamente, quando você falou isso pra mim, eu falei, claro, cidade para crianças e mulheres é bom para todo mundo, né? Sim. E eu acho que você pode contar um pouco dessa perspectiva, né? E o que é uma cidade boa para crianças e mulheres, né? Porque do imaginário não dá para saber, mas na prática, o que seria uma cidade assim, né? Então, a questão do Japão, eu viajei ano passado, como vocês podem ver pelo meu fenótipo, eu sou descendente de japoneses, e ano passado eu fui com a minha família, com a minha irmã e com a minha mãe, a gente foi visitar o Japão. Inclusive, no meu feed do Instagram tem alguns vídeos com a minha visão de urbanista nessa viagem, que foi uma viagem completamente de turismo e conhecer, rever parentes, mas eu, como urbanista, não consigo desligar a chavinha e foi muito incrível ver vários aspectos e eu tive vários insights, assim, várias problematizações enquanto eu estava lá. E o Japão, não sei se todo mundo sabe, mas as crianças no Japão, principalmente numa cidade que se não espera que isso aconteça, né, uma mega cidade como Tóquio, super cheia, super agitada, com muita coisa, muita gente, muito tudo, as crianças andam sozinhas lá. E não sei se alguém já viu um episódio de Netflix chamado, uma série Netflix chamada Crescidinhos, eu recomendo muito, que são crianças no Japão fazendo tarefas pela primeira vez sozinhas nas cidades. E isso eu fiquei, caramba, que incrível, né? E isso já indica esse eurocentrismo da discussão, até mesmo do urbanismo, que a gente, quando discute cidade para as crianças, a gente importa conceitos da Holanda, que é a principal fundação que fala sobre isso vem da Holanda, então são muitos conceitos europeus e já falam muito esse processo, né, esse pensamento colonizador que a gente tem de importar Estados Unidos e Europa só, e não discute, sendo que o Japão as crianças estão andando sozinhas. Elas com 6 anos de idade estão pegando o metrô, elas estão indo no supermercado, elas vão para a escola sozinhas, os mais velhos levam os mais novos para andar na cidade, então é muito incrível. E o que leva uma cidade a ser tão segura para crianças poderem andarem sozinhas, né? Acho que tem várias questões da construção física de uma cidade que eu posso falar mais um pouquinho de exemplos, mas também a gente não pode deixar de perceber que é uma cultura de uma sociedade. A sociedade entendeu que para você construir não, para você criar uma criança, precisa de uma vida inteira, né? Aquela frase, uma vida inteira para criar uma criança. Então, o senso de comunidade lá é tão grande que as pessoas se sentem seguras, as crianças se sentem seguras. Então, é uma cidade que dá essa rede de apoio para crianças e cuidadores viverem com mais tranquilidade, se deslocarem com autonomia, né? Então, tem ruas que, por exemplo, tem ruas que no Japão não tem das 9 até, sei lá, as 11. Tô chutando aqui um horário. Não pode andar carro na rua, porque é o horário que as crianças estão andando na rua. Então as ruas são praticamente exclusivas delas, sabe? Eles têm as rotas escolares e carros não vão circular nesse horário.
pela segurança das crianças. Então, é uma cultura de respeito é, né, de empatia e segurança um com o outro nessa comunidade que acho que é muito interessante. Mas trazendo para a parte mais conceitual de que seria uma cidade segura, né, ou feita para mulheres e crianças, a gente tem que começar a ver historicamente por que ela é não feita. Então, quem são as pessoas que estão na posição de poder, politicamente falando, né, construindo nossas cidades? Então, historicamente, são homens brancos em lugares de privilégio. E o que homens brancos em lugares de privilégio valorizam? Eles valorizam carro, poder, e homens têm outra sensação de segurança do que de mulher, né, diferente de mulheres. Tanto que quando a gente faz pesquisa em espaços públicos, a gente leva bastante em consideração a opinião de mulheres. Porque se mulheres se sentem seguras, a chance de homens se sentir segura é quase 100%. Isso Porque para mim é real. porque a sensação de segurança de mulheres e crianças é muito mais sensível. A gente, numa praça, né, se tem, por exemplo, se tem muito homem, já se sente um pouco mais inseguro. Então, tem várias pesquisas que a gente aplicou perguntando para mulheres, e um dos motivos de insegurança era isso: tem muito homem aqui, eu não me sinto tão segura. Não é nenhuma questão de só iluminação ou segurança de tenho medo de ser roubada, eu tenho medo de ser assediada, eu tenho medo de outras questões, que é uma questão muito relacionada a gênero, né? Então, essas cidades foram construídas por homens brancos que andam de carro, eles têm privilégios. Então, as cidades são feitas para carros. Então, eu vou pedir para todo mundo fazer um exercício quando andar na rua, ver a largura que é reservada para a calçada e a largura que é reservada para os carros. E se eu olhar todas as ruas, é uma diferença enorme. A nossa cidade tem muito mais espaço para transporte de carros, né, para o deslocamento de carro, do que de pessoas. E se você pegar a divisão modal que a gente fala, né, quem anda, quantos por cento de pessoas andam mais a pé, quantos por cento de pessoas andam de bicicleta e de ônibus e de carro particular, a maioria da população anda a pé. A população anda a pé até o ponto de ônibus, anda a pé a maior parte do tempo, ou de bicicleta, né? Então, quando você pegar a nossa pirâmide, quem mais anda a pé na cidade são mulheres pretas periféricas. Então, é uma questão de gênero, é uma questão de raça, é uma questão social. E quando a gente constrói essa cidade só para quem anda de carro, a gente está só mantendo um privilégio que já existe, né? Uma hierarquia que já existe, que é muito desigual na cidade. São detalhes, os postes de iluminação devia ser virado para o pedestre, para manter a iluminação e a segurança de andar para o pedestre. Mas olhem nas ruas, os postes são virados para o asfalto, que é para os carros. Então, a nossa cidade dá muitos indícios de que ela não é feita para as pessoas, muito menos para a mulher e para as crianças. E né, eu falei um pouco do gênero para as crianças, principalmente, se você pegar até os 7 anos, é a formação principal, né? A criança absorve muito, ela está em construção, então ela está absorvendo muito o ambiente que ela está impacta muito em quem ela vai ser para o resto da vida. Então, imagina uma criança que no dia a dia dela, ela tem contato com verde, e ela tem um caminho lúdico e seguro. E agora imagina uma criança numa cidade que ela, no caminho para a escola, ela se depara com um monte de lixo, um monte de muro que não vai estimular nada a criatividade dela, um monte de asfalto que não tem nenhum elemento natural, ela não tem contato com verde, com coisas, né, naturais. Os humanos são feitos, nosso corpo foi feito para lidar com coisas naturais, então foi feito para andar em pisos irregulares, em parquinhos naturais, em madeira, em areia, em pedrinha, para fortalecer nossos músculos e desenvolver o nosso corpo. E o que a gente está fazendo é colocando crianças para andar em um piso frio o tempo todo, né? Um piso sintético, respirando uma poluição, ainda mais que crianças têm uma altura muito mais perto de escapamento de carros do que adultos. Então, tem uma série de questões que
que a gente pode ver no nosso dia a dia, andando em qualquer lugar na cidade, que a gente vê que não estão pensando em várias outras perfis de pessoas caminhando, né? Eu vou trazer muito desse ponto de pessoas caminhando, porque caminhar é o que é o ponto mais importante da cidade, assim, é o que traz vitalidade da cidade. Quanto mais pessoas andando na rua, mais interessante a cidade é. Então, muito mais que pessoas andando em carros que não se encontram. Mas enfim, eu não sei se vocês estão entendendo ou se eu estou muito confusa. Eu tô entendendo e tô pensando muito na minha vida, porque eu moro numa cidade pequena, né? Eu moro numa cidade de 15 mil habitantes, numa cidade histórica, numa cidade de Minas, né? E assim, eu, de certa maneira, eu vivo essa ideia do verde, da presença de uma cidade, vamos dizer, bonita, tá? Uma cidade, ela tem uma estética, né? E eu tenho uma criança de 4 anos, que é a Cecília. E eu já recebi eu já recebi duas propostas de emprego para sair de Passa Quatro e morar numa cidade grande. E um dos motivos que não era o suficiente, lógico, o dinheiro não chegava no ponto para eu desistir daqui, mas foi muito pela questão de pensar na Cecília e na Cecília inserida num ambiente que ela tem essa oportunidade. Por exemplo, eu vou andando com ela para a escola. Então, é uma experiência, que nem minha amiga tá passando aqui na frente de casa agora com o filho dela de mão dada indo para a escola. Uhum. Então, a experiência é que você falou, é uma experiência lúdica ir até a escola. Ela coleta flores, ela vê uma lagarta, ela passa ela atravessa um trilho de trem, ela passa do lado da ferrovia, né? Porque aqui tem um trem, né? E que eu acho que é uma coisa e tá preservado, entendeu? Ela passa no meio de um monte de praça, né? Então, isso, e eu vejo que isso é um negócio que eu não quis abrir mão, porque parece uma coisa muito. Tudo que você falou parece uma coisa tão sutil, tão simples, né? Uma coisa tão simples, mas a diferença que faz para o processo é muito grande. Sim. E aí eu já vou juntar assim no que eu pensei de a gente falar também, que eu fiquei pensando, que é sobre a questão da estética. Eu fico pensando muito se nós estamos, que eu sinto, né? Essa é a minha perspectiva, não é a verdade universal, mas eu sinto que nós estamos numa crise da estética. Uhum. Então, tem uma aula no curso, né, que eu gosto muito, chama O Fenômeno do Mal. E eu ponho um vídeo da Hannah Arendt, que foi uma filósofa política, que ela fala assim, a inteligência não é o acúmulo de conhecimento ou conhecimento. A inteligência é você saber distinguir o bom do mal, o belo do feio. E a partir disso você vai criando os seus critérios, né? Uhum. E aí eu fico pensando muito também sobre essa questão da estética, quanto a estética é relativo, o que é a estética. E aí você me falou muitos exemplos de ambientes naturais, porque para mim, assim, na minha opinião, a natureza ela é uma referência estética. Sim, com certeza. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da estética, assim, o quanto um ambiente estético ele fala sobre uma estrutura sustentável, né? Tipo, quanto que tem essa relação da estética com a sustentabilidade, assim, e vai trazendo o que você sente também, que você acha importante. Eu acho que é um ótimo ponto que você trouxe. Eu só vou fazer um parênteses, porque acho que quando a gente fala de estética, também pode levar a outras interpretações de estética que também são ligadas a um certo privilégio, né? O que é bonito e quem são as pessoas que estão definindo o que é bonito ou não. Eu acho que o caminho que você está aqui é o que eu concordo, que é a questão da natureza, né? Que é realmente uma referência estética, mas tudo tem um motivo e uma harmonia. Então, quando eu trago a questão dos parques naturais, que quando a gente fala de cidade para as crianças, a gente está discutindo bastante sobre a questão dos parquinhos naturais. Então, trazendo parques de madeira, o piso, que é um piso natural, então vai ter mais areia, vai ter mais pedrinhas do que aqueles parques que a gente conhece. Tem várias praças que tem um monte de brinquedo de cimento, um monte de brinquedo de plástico, um monte de brinquedo de materiais sintéticos. Não que eles são ruins, porque todo brinquedo, toda a ludicidade que você traz para a cidade já é um elemento muito importante para a construção e desenvolvimento de uma criança no ambiente urbano. Mas ela não estimula ela sensorialmente tanto quanto os brinquedos naturais. Então, né, imagina uma criança descendo ou brincando
em coisas de madeira, brincando de se equilibrar, ou achando ali a sua própria, estimulando a sua própria criatividade, ou aquele brinquedão todo colorido de plástico, sem uma textura para estimular. Então, é muito essa questão da uma estética atrelada à função, basicamente, né? Não é a estética por si só, é uma estética atrelada à função. E eu só, tipo, pensando isso, eu sou bióloga, né? E quando eu penso, né, a estética da natureza não é por estética. Se você entende aquele design, né, que tá ali dentro de uma árvore, dentro de uma planta, por trás desse design tem uma função ali no processo ecológico. Uhum. Acho que essa é a ideia, né? Exato. Por trás do tem uma função. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, é mais essa questão de, por exemplo, até acho que para dar exemplos, né? A gente usa o que foi definido que é belo, um sapato, não sei quem definiu, que o sapato ele tem que ser aquele bico, todos os nossos sapatos têm aquele bico fechado, que junta os dedos. Então já tem pessoas mostrando que não, o ideal, o ser humano nasceu para ter os dedos abertos para ter ali um apoio no chão e o peso se estabelecer melhor entre os dedos do que você sair andando assim. Então, né, muitas marcas de sapato para crianças já estão fazendo esse formato mais largo para dar esse espaço para os dedos, para você se estruturar. E eu acho que essa é a ideia. Então, imagina uma criança brincando com um tênis de sola super grossa, que o pé dela vai estar sempre reto, os dedos vão estar ali apertados e ela está ali pisando e correndo assim, né? Agora imagina uma criança brincando descalço na natureza, onde os pisos são todos regulares e ela tá ali estabelecendo vários movimentos do pé dela e isso para o desenvolvimento físico, corporal dela faz toda a diferença no final. Então, acho que essa é a questão de quando a gente fala de nossa, né? A natureza os elementos naturais, então, para a criança faz todo o sentido, toda essa questão de funcionalidade que acho que é importante a gente deixar, né, mais claro. E pensando no que você falou, realmente a estética também foi determinada por homens brancos, né? É. Isso que você traz de começo, a gente pode ir colocando em tudo, né? A estética também é pensada por esse lugar de privilégio tão restrito, né? E tão dominador e controlador, né? Porque por trás dessas pessoas, o que tem é controle e poder, né? Então eu vou criar o máximo possível de fenômenos que me beneficia no meu controle, no meu poder. E não só homens brancos, mas também esse pensamento colonialista, né? A gente na escola estuda todos os movimentos artísticos da Europa, de cabo a rabo. Quem foi, Van Gogh, e aí vai, impressionismo, lá, lá, lá. E então a gente desde criança é moldado para um conceito do que é harmônico, bonito e estético. Também é uma questão de raça e cultura, né? Não só homens brancos, mas homens brancos europeus, enfim. Acho que tudo, se a gente for olhar, vai trazendo tudo para uma problemática bem central, assim. Mas eu acho que o que eu queria trazer também, não sei se esse momento você que está guiando aí a live, mas eu acho que a gente pode deixar de problematizar essa questão que a gente até, né, conversando sobre a live, o título da live, você colocou até mesmo como provocação o título de Cidades Sustentáveis. Então, não sei se você quer endereçar mais um pouquinho ou se a gente... Eu acho que a gente tem que problematizar essa questão. Eu acho que a ideia da nova é sempre trazer, a gente pensar. Então, a gente precisa trazer esse questionamento, que foi também o que a gente conversou, né? Que você me explicou um pouco sobre essa questão das cidades sustentáveis, que para mim abriu uma outra visão, assim, que era uma visão muito, muito rasa que eu tinha, muito. E aí eu acho total, eu acho que traz essa questão, sim. Eu acho importante essa problematização, mas que a gente trouxe esse título porque é um título que todo mundo já sabe ler. Cidades Sustentáveis, todo mundo já sabe mais ou menos o que pode ser, né? Mas eu acho que a gente pode aprofundar nessa discussão, que até por isso que a gente manteve para discutir e problematizar o conceito de sustentabilidade, porque vai virando uma coisa meio banal, né? Sustentabilidade. Vai virando apenas uma palavra da moda. Exato, uma palavra da moda que mal significa alguma coisa, assim. As pessoas têm uma ideia do que é, mas acho que
é difícil você perguntar a uma pessoa o que é sustentabilidade, é até difícil descrever, falar, um conceito. Eu vou dizer que sustentabilidade para mim nada mais é do que garantir as necessidades de uma geração atual sem comprometer gerações futuras. Então, é aquilo que se sustenta a longo prazo. É sustentável. E aí, eu acho que aí a gente pode problematizar nessa parte que e aí o que é, né, sustentável? Eu acho que se a gente pegar até mesmo a evolução das leis ambientais, o ser humano sempre se viu num lugar muito superior à natureza, ou numa dicotomia de ser humano e natureza, somos coisas diferentes. A natureza. Oi? Ele se retirou desse contexto, sendo que a gente faz parte da natureza, né? Mas o ser humano teve sempre essa visão de que a natureza foi feita para servi-lo. Então, eu vou explorar, vou, né, extrair o que eu preciso para o meu próprio benefício. E a partir do momento que essa extração e essa relação começou a prejudicar o ser humano, que ele começou a se preocupar com a natureza. Mas ainda numa preocupação bem egocêntrica, né? Que a gente tem, tipo, meu Deus, se a gente não se preocupar com a natureza, ainda nessa visão de que somos outra coisa que não é natural, que não fazemos parte da natureza, estou causando impacto a mim mesmo. Então, a partir daí começou esse movimento. Mas quando era a natureza tendo impacto por si só, não era uma grande questão, né? Então é sempre uma relação bem egóica que a gente tem como se fôssemos superiores à natureza. Acho que começa uma escolha individualista, né? Então, o que eu preciso, eu pego. Então, eu pego. E eu acho que a sustentabilidade, ela se conecta muito com uma palavra que eu falo muito no curso, que também é o altruísmo, que é tipo assim, o futuro, as suas ações, elas alimentam o futuro existir. Uhum. Quando você vai fazer uma ação, você questiona se aquela ação ela é construtiva ou destrutiva? Isso, exato. entendeu? E até trazendo, né, para essa coisa da sustentabilidade, dessa dicotomia, também não é a ideia que todo mundo pensa quando fala sustentabilidade, Amazônia, floresta, vamos proteger a floresta. Tudo está interligado. Fazemos parte da natureza, o que a gente faz na cidade impacta a Amazônia, e sustentabilidade não é só a arvorezinha verde ali, os passarinhos voando. É uma questão política, econômica, social, então a gente tem que ver todos os aspectos que isso é sustentabilidade. Então, por isso que quando a gente fala cidade para as pessoas, que também até vou problematizar, eu sou da problematização, eu gosto de ir indo nas discussões. Te amei, cara, porque eu falei, aqui é problematização. Eu tenho que segurar. Então, peraí que eu perdi o meu raciocínio. Eu tava falando de... Você ia falar da questão da cidade para as crianças e deixa estar falando sobre a questão da sustentabilidade. Então, uma cidade sustentável é uma cidade que tem... você cria formas dela ser boa para todo mundo, para ela ter acesso, as pessoas terem acesso a espaços naturais, inclusive, pessoas terem acesso ao transporte, à moradia, que ela seja economicamente sustentável, que ela seja tenha acesso à cultura, tenha acesso ao, enfim. Então não é só uma questão de natureza só. Eu acho que é até uma pauta complexa quando a gente fala na sustentabilidade, né? Eu estou fazendo uma pós em SG, todo mundo sempre, a Amazônia e o coisa, mas tá tudo ali, a gente tem que pensar em tudo, tá tudo interligado. E é até a parte, né, trazendo para as cidades sustentáveis, cidades para as pessoas, que ela tem que ser boa nesses todos os aspectos, tem uma discussão que vem surgindo também, porque ela não é feita nem para as pessoas, né, mas por que só para as pessoas e também não para a natureza? Né? Ainda considerando essa coisa da natureza como o ambiente mais natural e não tão urbano. Por que não ter espaços ou pensar nas cidades como corredores verdes, né? Elas terem espaços para até outras espécies conseguirem viver nela ou transitar por ela de uma forma mais segura e mais harmônica. Por que as cidades não podem ser mais harmônicas com o ambiente natural? Essa é a questão também.
Então, acho que a gente ainda está num passo de fazer ser entendido para as pessoas, que nem isso ela é vista. Então, tem esse primeiro pequeno passo que ainda não foi dado, mas também tem essa outra visão de não só para pessoas. Entende? Eu não sei se eu fui confusa, que às Não, vezes eu me perdendo nos pensamentos aqui. tá perfeito. Eu fico pensando, tá perfeito. Obrigada Essa pelo é uma piada interna, né? Eu fico pensando nessa questão da sustentabilidade, eu como bióloga e como educadora, assim, eu posso falar o que eu vejo como sustentabilidade e eu posso falar o qual eu vejo a problemática no ser humano de não conseguir ser sustentável. O ser Uhum. humano tem preguiça de se aprofundar. Ele tem preguiça de pegar um tema, assim, tá, eu tô sendo generalista, mas vamos falar, eu acho que nós estamos nessa tendência social. Nós temos Uhum. aí lutando, né? Até esse levante dos povos originários, onde eles estão sendo mais olhados e vistos como pessoas que vão ensinar a gente sobre a sustentabilidade, né? Mas eu acho que a gente tem preguiça de pegar um tema como a sustentabilidade e a gente já vê ele sendo falado e a gente já acha que sabe. Uhum. E aí Sim. a gente acha, e é a moda, né? Então eu não paro e penso, não, então tá, então deixa eu entender esse conceito, eu tenho que mergulhar, porque é o que eu falo, é um contexto, é muito louco. Eu tenho uma frase que eu gosto que é a simplicidade e a complexidade resolvida. Então, tipo, é uma complexidade a questão de sustentabilidade, mas quando a gente para olhar vamos dizer, as soluções que você trouxe, de alguma maneira ela é simples. Então eu vou pôr né? Então, essa questão, assim, da simplicidade, a complexidade resolvida. Então, nós criamos uma complexidade e agora a gente vai ter que resolver essa complexidade, a gente vai ter que baixar a nossa bola. Exatamente. E tá certíssimo. Inclusive, outro conceito, eu jogando aqui conceito. Quem quiser depois me manda mensagem, a gente vai conversando, eu vou mandando referência, mas também está sendo discutido sobre soluções baseadas na natureza, no urbanismo. Que é o quê? É exatamente essas problemáticas que a gente criou e agora vai ter que resolver e estão se olhando para onde? Para a natureza. Então volta para o Para olhar ambiente povos natural, originários, né? Que estão. ver como se resolve. Então, tem problema de inundação. Como que o ambiente natural resolve essa questão da inundação? Então, entende como que o ambiente natural tem essa própria tecnologia e tenta adaptar isso, se inspira nisso e adapta para as cidades. Então, tá criando jardins de chuva, hortas urbanas e um monte de estruturas naturais para solucionar problemas que a gente criou. E eu acho que, exatamente, e eu acho que assim, o ser humano ele tem uma coisa muito legal que a gente sabe criar técnica. A gente, né, a gente tem a capacidade criativa de desenvolver técnica. Então, hoje em dia, a gente chegou na técnica da inteligência artificial. Então, a gente consegue dialogar com um não ser humano. E ele ajuda a gente. Tá, então nós temos essa capacidade de. A questão, a problemática não é que a gente. Eu tenho uma frase que é assim: o problema é que a gente foca na tecnologia e não pensa no ser humano. Então, a gente devia inverter. A gente tinha que partir. A técnica tinha que ser criada a partir do que é ser humano, do que é sustentável, do que é humanidade, assim. E essa questão da sustentabilidade também que eu ia falar, para mim ela tem a ver com a capacidade de se relacionar com o meio. Para mim, Uhum. como bióloga, eu sou sustentável, sou mais sustentável quanto mais eu aprendo a me relacionar de forma saudável com o meio. Eu falei isso numa das lives, eu expliquei. Quando eu desenvolvo um relacionamento saudável, não tóxico, isso é sustentabilidade. Uhum. Entendeu? Porque você vai estar colocando uma frequência mais elevada, você vai estar, sabe, desenvolvendo relações mais saudáveis que vão dar mais entusiasmo para as pessoas trabalharem, vão dar mais saúde para a individualidade, que atua com mais saúde no tecido social, entendeu? Então, para mim, a sustentabilidade ela tem a ver com essa nossa consciência do como eu me relaciono com o meio. A minha Uhum. relação com o meio ela é tóxica, e aí em todos os níveis, né? Ou ela é saudável, também em todos os níveis, Sim. né? Então, para mim, ela tem essa definição e ela é esse parâmetro, assim, bom, a minha relação com o meio tá tóxica ou tá saudável? A minha relação com meu parceiro tá tóxica? A minha relação com o meu lixo tá tóxica? Meu lixo tá tóxico ou ele tá saudável, entendeu? Uhum. Eu acho Sim. que
esse para mim é um lugar para mim, eu ainda falho muito, né? Eu Ah, ainda todos tenho muito, nós vivemos de conta. é É desafiador, isso. né? Então eu acho que é muito importante se aprofundar, como você disse, assim. Eu acho que é uma questão muito importante o aprofundamento no tema e na compreensão social, né? Antes de eu falar de. Pode falar. Até porque eu discuto muito isso com os meus colegas. Esse conceito, né? Isso tudo que eu tô dizendo, cidade para as pessoas, cidades não só para as pessoas, cidades sustentáveis e tal, parece, como você falou, parece muito óbvio, né? Mas até no meu meio de urbanistas e colegas profissionais que trabalham com cidades, isso não é uma ideia que tá todo mundo de acordo. É impressionante te falar isso, mas nem todo mundo que trabalha com urbanismo entende ou ainda continua perpetuando essa construção de cidades para os carros, sabe? Ainda tem uma visão muito, não sei se conservadora é a palavra, mas enfim, ainda não parou para. Materialista. Uma coisa materialista no sentido. Porque a natureza é matéria, tá? A natureza é matéria, mas ela tem uma coisa etérica que a gente não vê. Entendeu? Uhum, Ela tem uma coisa. O orgânico, ele tem um etérico por trás. Né? sim. Quando morre uma planta, fica só o corpo físico, o etérico saiu, né? A energia dela saiu, ela já não é mais viva, né? Uma coisa viva tem um corpo vital, de vitalidade. O que eu tenho percebido é que as construções, né, os empreendimentos, as cidades, elas estão perdendo essa questão orgânica de você olhar e ver que aquilo está vivo. É, você me lembra um texto que é um dos textos mais incríveis que eu já vi, porque é muito engraçado, né? Até fazendo esse link com o que eu falei dos colegas, os conceitos mais revolucionários do urbanismo não foram urbanistas que trouxeram. Então, essa visão de comunidade conectada foi uma jornalista, Jenny Jacobs, que começou a observar a cidade, começou a observar a comunidade dela ali no bairro dela de Nova York e começou a ver que as cidades não, sabe, não tá valorizando essa coisa da comunidade, que ela chama de olhos na rua, de você andar na rua e ver a vitrine, ao invés de ver muro, que você tá ali, tem a pessoa de dentro, você se sente mais confortável andando numa rua comercial do que numa rua inteira de muros. Que Sim. tem ali, você tem essa relação com as pessoas do tipo, eu sei que eu tô aqui, eu sei que você tá aí. Dá uma sensação de comunidade, de conforto. Então, ela era uma jornalista que começou a falar isso. O outro cara, que é o Yangel, que é urbanista, mas quem provocou ele foi a esposa dele, que era uma psicóloga ou psicanalista, que perguntou para ele uma vez por que as cidades não foram feitas, por que urbanistas odeiam as pessoas. E ele não entendeu, e ela começou a trazer, não, porque olha isso, as cidades, vocês não estão construindo para as pessoas. A última coisa que está sendo, não são as pessoas, e isso que é engraçado. Então, há anos, os urbanistas, a profissão urbanista discute as cidades, e quem trouxe os questionamentos que, para mim, são os mais impressionantes e revolucionários, não foram urbanistas. E o que você está trazendo, uma das pessoas que atualmente no Brasil está fazendo todo mundo repensar também é o Krenak. Eu pensei O Krenak, nele várias vezes aqui, eu pensei muito de falar dele. o Krenak tem textos incríveis. Tem um que é um dos meus favoritos, que ele fala para estudantes de urbanismo. Então eu recomendo, né, tem um colega que é arquiteto, eu recomendo para todos os meus colegas de profissão e até para quem não é, mas por que que a gente está construindo as cidades desse jeito? Por que que aí ele fala uma coisa que é muito bonita, né? Por que que os telhados não têm cheiro, não tem cor, não tem, sabe, essa coisa orgânica? Por que que... Então ele dá uma aula, ele dá, na verdade, um belo tapa na cara de todos os urbanistas. Eu quase, depois de ler esse texto, fiquei toda uma questão existencial, profissional, mas o Krenak como um ativista de povos originários, que também não é urbanista, trouxe umas maiores reflexões que eu já tive, assim. Então, sobre essa relação, né, essa dicotomia que a gente está falando. Então, eu também recomendo. Acho que é engraçado Eu trazer, né, pensei, que as maiores problemáticas vieram do exterior, assim, fora do ramo, vamos dizer. eu pensei no Krenak muitas vezes na nossa conversa, assim, porque eu acho que ele tá trazendo a provocação que a gente precisa, assim, né? E realmente, assim, quando eu paro para pensar nos povos originários, e assim, é muito interessante que você falou, porque ontem eu fiz uma live
com a liderança da Ilha do Marajó, da Amazônia, né? Uhum. E ali, a questão é que eles agora colocaram uma antena da Starlink, então eles estão com acesso à internet no lugar mais... E assim, eles precisam desse lugar, eles precisam também se relacionar com esse lugar do digital, assim. O digital, ele é importante estar nesses lugares, assim, sabe? Uhum. Essa coisa, você é povo originário, tem celular? Uhum. Entendeu? A questão que a gente está falando é da integração entre a diversidade, assim, sabe? Sim. E é o que a gente está falando. A voz dessas pessoas são importantíssimas, porque essas pessoas, elas têm a cultura que a gente precisa desenvolver, né? Uhum. Então, tipo, a gente precisa escutar um Krenak falar pra gente... Dá muito. Entendeu? Eu que vim de um lugar privilegiado, que tive que desconstruir muita coisa, eu tenho que ouvir o Krenak falar, porque eu preciso desconstruir uma coisa que foi imposta a mim. Mas que eu falei também muito da criança interior. Se eu vou para minha criança interior, eu apresento para ela esse cenário dos parques, nossa, eu vejo que para ela teria sido muito diferente Uhum. do desenvolvimento dela, entendeu? Sim. Então, eu acho que quando se fala da problematização, da crítica, né? A gente conversou muito sobre essa questão da crítica, né? Da autocrítica. Eu acho que é muito fundamental e eu acho que a sustentabilidade tem a ver com a autocrítica. Sim. Mas é até bom você trazer esse ponto da criança, que acho que a questão das cidades não serem feitas para as crianças não é uma exclusividade de cidades grandes, né? Porque você falou... Deixa eu só falar. Ô, Vitor, você tem uma referência? Pode mandar aí Vamos, eu amo, vamos trocar, eu amo se você tiver alguma referência. Mas eu sou do interior, né? Eu nasci em Taubaté. E eu não sei se é o caso, pelo que você falou, o ambiente que você vive no interior, ele é mais lúdico e rico. Mas eu acho que tem uma outra questão das cidades do interior que também não são tão adequadas, que é muitos condomínios, muitos muros. Porque, assim, nas cidades grandes, né? Eu moro em São Paulo atualmente. Qual que é o maior ponto de encontro? Os espaços públicos, né? Quando a gente fala de espaços públicos, são parques, praças, ruas. Então, é onde as pessoas se trocam. E tem até estudos dizendo que quanto mais espaços públicos a cidade tem, mais a população ela está aberta à diversidade. Então, ela está aberta ao diferente. Então, até mesmo você vê nas eleições, né? Tem a questão política. Pessoas que não trocam ou só vivem na sua comunidade fechada, que é dentro do condomínio, e vai do condomínio para a escola de carro e frequenta menos esses espaços públicos, né? É uma coisa de comunidades fechadas, isso é muito comum no interior. Você sempre tem esses núcleos, você não tem tanta troca nos espaços públicos. As pessoas vão no shopping no fim de semana, ou pelo menos em Taubaté é bastante assim. Muitos condomínios, muitos muros. E carro, e vai. Tem menos troca também. Então tem essa questão de menos troca com a sociedade, menos senso de comunidade, às vezes, sabe? Tem um senso de comunidade muito forte, mas é o seu núcleo fechado, pequeno. Não tanto quanto essa visão do que são outras pessoas e como outras pessoas podem viver e que tá tudo bem ser diferente e viver de outros jeitos. Acho que isso tem essa troca multicultural nas cidades também, que é bem interessante trazer. E isso afeta bastante a construção de crianças também. Sim, aqui em Passa Quatro tem um condomínio que eu acho que tem 4 casas. Então aqui não tem condomínio, assim. Então é uma cidade muito pequenininha. Legal. Tem essa experiência de comunidade. Mas, por exemplo, se eu for parar pra pensar, eu não tenho coragem de mandar a minha filha sozinha pra escola, mesmo estando numa cidade pequena. Por quê? Uhum. Porque aí eu acho que essa questão social da violência, ela já tá num lugar muito intrínseco, onde... Sim. Eu fico pensando em lugares menores, assim, tipo, sei lá, eu vou, por exemplo, para uma roça, né? Vamos para um bairro rural. Talvez dentro de um bairro rural ocorra isso, assim. Aqui em Passa Quatro eu vejo muito as crianças 7, 8, 9 na rua já, caminhando, né? Tipo, mas assim, a Cecília, que é tipo 4, 5 anos, que nem no Japão, né? A gente consegue ver isso. Eu acho que eu não teria coragem, assim, confiança para isso, assim. Porque essa cultura
da violência, né? Essa cultura, ela é muito intrínseca no Brasil, assim, a gente... Porque é isso, não é uma decisão individual sua para dar certo. Ah, vou decidir que meus filhos vão andar a pé, criança, e vai estar tudo bem. Não, tem toda uma evolução de cultura, de sociedade, de infraestrutura urbana, tem tudo, um monte de fator que possibilita isso. Então, realmente não é uma decisão fácil, assim, não é uma escolha. O Vitor falou, não sei se você conhece, a Zaida Mushi. Inclusive, ela vai estar no Brasil semana que vem para lançar um livro novo dela que chama Mulheres, Casas e Cidades. Amei já o título. Eu também. Ela vai vir aqui em São João, ele está em São João del Rei, para palestrar na nossa semana acadêmica. Putz, que legal, hein, Vitor? Legal. Vou pesquisar. Eu não conheço. Você conhece ela, Bru? Não conheço. Vou super pesquisar. Anotei aqui. Amo, já amei. Obrigada por compartilhar. E o nome do livro tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Sim. Cara, quando você falou isso pra mim, virou uma chave muito rápida na minha cabeça de tipo, claro, se a gente pensar assim, tá resolvido o problema, entendeu? Sim. Principalmente crianças, eu acho. Nesses últimos dias, eu tenho pensado muito sobre a função social da criança. Uhum. Como a criança tem uma função social e como, inclusive no sentido da psique, da psicologia. Aí você falou que ela vai estar em São Paulo também, ó. Você pode pegar Vou pesquisar e aí, quem sabe, encontro. Então eu tenho pensado muito, e semana que vem, agora domingo é Dia das Crianças, e a semana que vem eu vou fazer uma semana só de contexto de crianças, assim, contexto da criança, né, na sociedade. Eu acho que a criança ela é um referencial, tanto a criança no mundo, quanto a criança que vive dentro da gente. Uhum. Ela curso, inclusive, né? Tem dados que mostram isso que você está dizendo nessa. Achei interessante você trazer a função social da criança. Eu não tinha parado para pensar nessa perspectiva. Mas quando a gente faz pesquisa, né? Quando eu digo pesquisa, Deixa eu só trazer uma coisa, porque a Carol foi com quem eu conversei ontem da Ilha do Marajó e ela tá aqui na live. E olha o que ela falou. A importância de ser planejado uma cidade é fundamental. Aqui na Ilha do Marajó tem uma cidade que foi criada um cemitério muito perto do rio e hoje está tendo diversos problemas. Olha esse desafio. Diversos problemas, não só ambientais, né? Já imagino que também tem vários outros problemas sociais também ali, de como é feito, enfim, as infraestruturas para o entorno da cidade, mas né, não conheço, não vou soltar aqui. Não, mas é interessante para ver assim como tem lá, né? Como tem problemas que são assim que a gente fala, isso daí ninguém vai fazer, mas vai lá e você vê e tem esses problemas realmente de não, ou, por exemplo, não se consultar a cidade do tipo, a gente vai construir um cemitério, então vamos juntos pensar onde é melhor para todos que seja esse cemitério, né? Eu tô num ponto que é o ponto que eu mais, assim, a minha empresa atua muito, eu gosto de falar que a gente gosta de atuar como ponte. Porque essa consulta, essa conversa não existe na cidade, né? Acho que começa um movimento, mas ainda é muito pouco, vamos dizer. Então, os planejadores, quem está nas lideranças políticas, não conversa com a sociedade. E eu acho que por muito medo, ou medo de ouvir o que não quer, ou medo de ouvir o que não vai se beneficiar, sabe? Então, cria um abismo de comunicação entre as pessoas que vivem a cidade e as pessoas que planejam as cidades, né? E a gente, na minha atuação profissional, a gente faz muito essa conexão de oficinas e conversas, tentar conectar e criar esse canal. E é muito impressionante ouvir ver essa troca de, por exemplo, eu não quero ouvir o que a população tem para dizer. E a população, automaticamente, por não ser ouvida, já refuta qualquer mudança na cidade. Então, tudo vai ser ruim. E com razão, porque fica com ranço, né? O famoso ranço. Tipo, não fui consultada, essa prefeitura não quer saber de mim, eu também não vou dar meu apoio. E quando você coloca todo mundo no mesmo ambiente e faz essa mediação e faz para ouvir e olha, então vamos testar. Os motivos para fazer esse projeto é XYZ. Tem esses dados aqui, né? Trazer também não só achismo. A minha empresa levanta muito dados para mostrar impacto e para mostrar uma dinâmica
para falar, olha, não é porque o fulano achou que tem que ser feito. Não, tem dados, tem aqui, ó, um estudo, tem uma série de motivos. E aí a população, você abre esse canal de comunicação, a população vê que tem um embasamento teórico e de dados, e até mesmo quando ela não, nas nossas experiências, quando ela não aceita, fala, ainda não acho que é o melhor projeto, e você fala assim, então vamos testar? Vamos testar fazer esse projeto por 1 mês, 2 meses, vocês aguentam a gente tirar essas vagas de carro aqui desse comércio para a gente aumentar a calçada, né, ali, vocês topam? Tudo bem, vamos testar. Então, se abre uma oportunidade e uma empatia dos dois lados, tanto das pessoas que planejam de ouvir as questões da população, os medos dela, e falar, não, eu tô sabendo, mas também tem motivo, entendeu? Sabe, essa E eu, troca, as coisas eu acho acontecem muito melhor. E eu acho interessante você falar que a sua empresa ela é ponte, porque assim, quando a gente tem dois lados, dois polos, você tem um terceiro, o três é equilíbrio, entendeu? Então precisa ter esse lugar de mediação, assim, porque as pessoas que fazem e a população por si só nessa conexão acaba gerando uma polarização, né? Então, quando você tem uma empresa que assume uma neutralidade, uma neutralidade no sentido de neutralizar conflitos, trabalhar os conflitos, discutir os conflitos, né? Fazer uma metamorfose do problema, assim, porque às vezes eu vejo que essa polarização que a gente vive, a gente acaba perdendo a potência do conflito. Eu Uhum. acho que os conflitos eles têm potência para processos de expansão da consciência, de desenvolvimento de ideias mais inovadoras. Então, eu não sou uma pessoa que acha que a sociedade, o mundo vai ser melhor quando acabar os conflitos. Eu acho que a sociedade vai ser melhor quando ela aprender a usar os conflitos para potencializar os processos. Completamente. Teve até trazendo um exemplo prático, né? A gente foi em outra cidade é, conversar sobre, eles iam refazer toda uma reforma do centro da cidade. E aí a gente foi chamado para fazer uma semana de capacitação, que era para discutir sobre esses conceitos de, né, para discutir essa outra visão de cidade para as pessoas, ou para vários gêneros, várias condições de andar e tal. E a gente chamou quem estava planejando esse novo centro e também vários representantes da sociedade civil. Então, tinha representante da bike, da associação da galera que andava de bike, tinha o presidente e outros membros da associação de pessoas com deficiência visual, tinha a galera do. Enfim, tinha vários grupos. Então, e aí a gente começou as semanas discutindo. Quando iniciou, a coordenadora do projeto da prefeitura falou: não temos verba para fazer piso tátil, né? Acessibilidade para deficientes visuais. Não temos verba, já estouramos essa verba. E a gente, né, vamos ver até o final. A gente foi trabalhando com essa ideia nela. E aí teve um dia que o presidente da associação, né, porque estava esse conflito na cidade, esse presidente da associação de pessoas com deficiência visual levou ela para uma caminhada vendada. Ele foi guiando ela para mostrar como que ele seguia na cidade. E como é difícil se guiar na cidade sem piso tátil, sem essas condições de acessibilidade. E aí foi um colocando, e a gente também fez esse exercício deles planejarem a cidade, né? As pessoas da sociedade civil se colocarem no lugar de planejadores. Acho que não dá para abordar também todas as demandas, não dá para fazer tudo. E aí no final dessa semana foi muito incrível, porque a coordenadora se sentiu muito emocionada, do tipo, nossa, é realmente muito difícil, eu vou remanejar tudo que eu puder para a gente colocar piso tátil. E o pessoal da sociedade civil, que tava aquele conflito, sabe? Todo mundo, um gritando de um lado, outro gritando do outro. Eles saíram, tipo, nossa, entendi que não dá para fazer tudo, não dá para suprir todas as demandas da população. É um projeto único, não dá para solucionar todas as questões sociais e econômicas da cidade. E aí foi assim, foi incrível ver essa troca. E é isso que está dizendo, né? A potência do conflito. Então tinha um conflito ali, faltava todo mundo estar de ouvido aberto e conseguir se ouvir, E eu assim. fiquei pensando ainda no que a Carol falou, assim, porque essa realidade é uma realidade, a Ilha do Marajó é uma realidade que a gente precisa olhar para ela, porque ela ensina muito, assim. E eu fiquei pensando que isso que ela descreveu não infringe a lei? Não tem uma lei? Assim, acho que podia falar um pouco da questão da lei, assim, como que tá como que tá esse lugar, assim, da lei, né? Vamos dizer assim, como Tem, que tem. para receber
essas iniciativas sustentáveis, assim, não sei, tipo. Especificamente do dela, tem lei, sim, que você tem que ter uma distância de nascente de rio, tem que ter uma distância do leito do rio, é uma distância diferente. Tanto que em praias você não pode construir na beira da praia, né? Então, casas, mas tem que ver que época que isso foi feito, porque tem uma evolução temporal das leis ambientais, né? Então, quando você vê casas em praias que estão ali na beira da praia, provavelmente, ou elas são fora de lei, também isso é muito provável de acontecer, mas elas podem ter sido construídas numa época que não tinha essa discussão. Era terra sem lei, entendeu? O povo vai construindo, e aí os marcos, né, legislativos, legais, ambientais, eles foram ficando mais rígidos com o tempo. Então, tem várias questões. Tem questão, né, regional, eu não sei se especificamente ali do Marajó tem outros parâmetros, mas, enfim, tem sim, não se pode. Tem toda uma proteção para especificamente leitos e cursos de rio, assim, ambientais. A Joy aqui falou que adorou esse diálogo, que ela tá indo, mas a gente também já tá chegando no final. Eu ficaria horas falando disso. Eu também. Mas se deixar, a gente fica você não horas. precisa. A gente está tendo 1 hora de conversa e eu quero agradecer a Bruna por essa. Acho que a gente pode, né? Pode ser uma abertura, que eu acho que tem muito para se falar, né? Inclusive, né, por exemplo, a Ilha do Marajó é um lugar que o ano que vem eu pretendo ir para lá, né? Eu pretendo levar a Nova para lá, então acho que é um lugar que tem me chamado muito, assim, ali é onde deságua, eu não sei o dado específico, mas ontem a Fabi falou que acho que, sei lá, um dado muito alto, que eu não vou dar o número porque eu não guardei, de desaguar a água do mundo inteiro. Uhum. Então, onde deságua, então, tipo, eu preciso ainda estudar muito sobre isso, assim, porque eu não tenho, eu fico com vontade de falar sobre isso, mas eu preciso estudar muito ainda. Mas eu te agradeço, por você fazer parte, né, dessa semana, assim, fechando. Hoje é dia de Vênus, dia da estética, dia das relações. Então, você trazendo isso, acho que foi muito prático. Eu senti uma praticidade muito grande nessa conversa. E quero fazer um convite para as pessoas que estiveram aqui, que eu acabei de lançar o curso de Dana Solar, que tem uma aula sobre restauração florestal. Só que a gente vai trazer exatamente essa problemática. Tá, então a gente reconstrói floresta, mas e aí? A gente vai ter consciência nova também que não adianta fazer projeto de restauração sem educação ambiental, sem educação geral, entendeu? Que eu acho que é a mesma coisa. Aí a Rê também, adorei a live. Ela Sim. é suspeita. Não, mas vale, vale. E acho que é isso. Se quiser se despedir aí, contar um pouco mais do seu trabalho. Eu queria só agradecer, na verdade, eu adoro falar sobre isso, é mais do que uma profissão, assim, é realmente o meu propósito de vida. Até você que leu o meu mapa viu que isso assim, não só o que eu faço, é um pouco o que eu sou, então eu amo falar sobre isso. Agradecer a todo mundo que tirou esse horáriozinho do almoço para ouvir a gente papear. E eu tô super aberta, quem quiser entrar em contato, quem quiser que eu mande referência, a gente trocar mais, eu amo. Tô sempre aberta, tô sempre topando conversar sobre isso. Então, obrigada, foi uma troca muito legal, muito gostosa para fechar essa semana. Eu nem sei o que eu vou pegar, eu nem sei o que eu vou pegar de corte, porque eu já, você falando que isso é um corte, nossa, isso é um corte, sabe? Depois vou fazer alguns cortes, né? E vou ir postando nova. Isso, e assim, quem assistiu, quiser divulgar, porque a live fica gravada aqui, né? Dá para assistir, dá para assistir sem ser agora. E acho que é isso. Bom almoço para todo mundo. Muito bom falar com você, Bruno. Sempre que precisar, estamos aqui. Também. Vamos. Tô sempre. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau.